Olá, senhores. Neste vídeo eu vou fazer a apresentação para os senhores da geração do arquivo SPED, né, o SPED CMSPI e o SPED EFD contribuições, utilizando como origem os arquivos XML de BPE, bilhete de passagem eletrônico, né. Então eu vou demonstrar todo o passo a passo para a geração dos arquivos para que os senhores possam entender como funciona esse processo no nosso sistema, né? O BPE é mais uma modalidade de documento fiscal eletrônico, né? Mais recente é o documento fiscal modelo 63, se eu não me engano, né? E ele geralmente é emitido pelas empresas de transporte rodoviário de passageiros, né? De pessoas. Então antigamente era aqueles bilhetes, né? Em papel físico. Hoje em dia o bilhete ele é eletrônico, né? O cliente vai lá no guichê da companhia de transporte, né? Da empresa de transporte, fornece os seus dados, é emitido o documento, é enviado para o e-mail, né? E no e-mail chega o arquivo XML com as informações referente àquela viagem que o passageiro irá realizar. Mas vamos lá na prática para verificar como tudo isso funciona. Eu tenho aqui o sistema, o SPED Fiscal Sysconv, né? É, já instalado na minha máquina. Os senhores podem baixar aí, né? Lá no nosso site em www.sysconv.com.br. Lá na opção produtos tem a opção de baixar a versão de demonstração do sistema SPED Fiscal Sysconv, que faz a geração de arquivos SPEDs, ICMS-PI e SPED-FD contribuições a partir de arquivos XML de NFE, de CTE, de SAT, NFC e etc. Então, aqui eu vou nesse modo, nessa opção gerar SPED, eu tenho aqui como submenus as opções para fazer a geração do arquivo. Na opção BPE, né, eu tenho aqui o módulo bilhete de passagem eletrônico. Eu vou clicar aqui para que o sistema abra esta tela, onde será realizado o processamento do arquivo para geração do arquivo SPED, né? Então, nesta tela eu tenho as seguintes opções: selecionar o perfil que o contribuinte está enquadrado, se é A, se é B ou se é C. Via de regra, acredito que mais de 80% dos contribuintes que entregam o SPED fiscal estejam enquadrados no perfil A, né, que é um perfil mais comum. Perfil B geralmente é quem emite cupom fiscal eletrônico, né, mas o ideal seria fazer a consulta junto à Cefaz do seu estado. E o perfil C é para empresas do Simples Nacional. Aqui vamos lá então. Eu tenho o campo aqui onde eu preciso digitar, informar o CNPJ da empresa que fez a emissão do documento fiscal, né, do BPE. Eu vou colocar aqui o CNPJ. Eu tenho aqui a opção de selecionar o diretório onde está localizados os arquivos XML, onde os arquivos XML estão salvos, né? Eu vou selecionar, eu já deixei aqui uma pasta teste para que a gente possa girar os arquivos. Tem aqui uma pasta BPE. Tenho poucos arquivos, peguei só 3 só para que possamos fazer um teste. Aqui eu vou informar a data. E aqui eu tenho a opção ainda, né? Depois que eu informar o diretório de origem, eu tenho a opção de selecionar onde eu quero salvar esse arquivo. Eu posso salvar em qualquer diretório que eu quiser, né? Em qualquer pasta na minha máquina, onde eu queira. Data inicial, sempre o primeiro dia do mês. Data final, sempre o último dia do mês. Não posso estender um período maior do que o correspondente a um mês. Aqui nesta opção, eu tenho a opção de gerar o arquivo SPED CMSPI. É o que eu vou gerar. Tem a opção de selecionar o contador. Vou selecionar aqui. Vou dar OK. Aí eu tenho as opções de informar se a minha empresa é lucro real, se é lucro presumido, se é simples nacional. Eu tenho aqui a opção de informar o código de recolhimento do ICMS, né? Aqui eu não lembro o código da guia desse estado, porque esse BP, se eu não me engano, acho que é do Amazonas, eu não sei a guia de recolhimento lá. Eu vou deixar o código de São Paulo, ele vai dar um erro na validação, mas a gente corrige lá dentro do programa, não tem problema. Aqui eu tenho a opção de informar se a empresa é lucro presumido, simples nacional. Quando eu selecionar a opção
PIS e COFINS eu tenho a opção de fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Então vamos lá para o procedimento. Vou clicar aqui na correlação. O sistema vai me apresentar uma mensagem informando aqui os detalhes, né, do BPE, como por exemplo o CNPJ do participante, né, no caso aqui do participante não, desculpa, do emitente, o número do BPE, data de início, o CFLP, o CST, a alíquota de ICMS, as informações de PIS e COFINS. O usuário pode alterar aqui as informações, não tem problema, é possível fazer alteração manual aqui, né? Aqui eu tenho a opção de gerar aqui alguns relatórios, né? Nós temos um vídeo que mostra só sobre a questão de relatórios, então não vou entrar nesse detalhe neste momento. Aqui então eu não vou alterar nenhuma informação, vou clicar simplesmente em confirmar, vou dar um OK e vou gerar o arquivo. O sistema vai me disparar uma mensagem, se não houve mensagem de erro, os dados foram gerados com êxito. Quando eu dou um OK, ele vai me informar o local onde esse arquivo foi salvo, né? Esse arquivo foi salvo lá na pasta downloads, BPE, né? Aí ele gerou o nome do arquivo aqui, que é arquivo SPED gerado, bilhete, passagem eletrônico. Aí tem o CNPJ, data e horário que ele foi gerado. Eu vou dar um OK. Então eu já gerei o arquivo SPED CMS-PI. Agora eu vou gerar aqui também o FD Contribuições, que é o PIS e COFINS. Vou selecionar o contador novamente. Aí aqui eu já tenho a opção de fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, caso não caso o arquivo foi emitido sem a exclusão, né, o usuário tem a opção de fazer essa exclusão. Tem a opção de selecionar se a empresa é lucro real, se é presumido, se é simples nacional. Tem a opção do código de recolhimento. Aqui eu tenho a opção da correlação, né, do CFLP, correlação do CFLP alíquota. Eu vou clicar aqui, vou dar um OK, né? Então tenho as opções aqui de alterar, né? Posso alterar? Posso. Qual que é? É 1000. Posso alterar? Posso. Quanto que é? Não sei. Posso fazer qualquer alteração que eu quiser aqui. Inclusive, quando eu tiver muitos itens, eu tenho a opção de salvar essa configuração, né? O sistema vai salvar lá em C, ó, Syscom, SPED Fiscal Clientes. Vou dar um OK. O usuário tem a opção de ir lá na pasta onde que foi salvo e alterar os dados no Excel, se for o caso. Estou abrindo aqui os dados em Excel, mas ele pode alterar aqui os dados no próprio Excel. Está um pouco lento. Não, já abriu aqui, que na verdade está minimizado aqui. Então, o sistema já abriu aqui os dados em Excel. O usuário, ao invés de alterar lá naquela tela, ele teria a opção de alterar aqui no próprio Excel. Um exemplo, eu vou tava 000, vou colocar aqui 1000, vou colocar 100, né? Vou colocar nos 3 aqui, na verdade, 100. Mas eu posso fazer outros tipos de alteração, como alíquota, CST de PIS e COFINS. As informações da correlação eu posso fazer alteração. Eu posso salvar isso daqui, né? Depois de salvar, posso fechar ou minimizar. Aqui na tela eu tenho a opção de carregar o arquivo existente. Se eu carregar o existente, ele já vai me trazer o arquivo alterado, conforme eu alterei lá no Excel. Entenderam? Mas eu vou deixar do jeito que estava. Então, essa é a tela de correlação, ela pode ser alterada, tanto nesta tela como no Excel. Eu vou dar um confirmar para prosseguir, né? Vou clicar aqui também no OK. OK. Aí o sistema vai me apresentar essa mensagem informando sobre o cadastro das contas contábeis para o FD Contribuições. Aqui eu tenho a opção de preencher as informações das contas contábeis, como por exemplo, posso preencher aqui a 01, natureza de conta. Eu posso preencher aqui 01 não, vou colocar aqui que é 04, conta de resultado, né? Posso colocar o tipo de conta que é analítica.
Posso colocar o nível da conta que é 3. Se vocês tiverem usuários como, dúvidas como preencher, tem uma instrução de preenchimento aqui no canto. Aqui eu posso preencher a conta contábil. Aqui o nome da conta contábil, né? Eu tenho a opção de preencher aqui. Eu também posso copiar essa tela aqui, né? E colocar, preencher os demais, copiar e colar aqui. Vamos preencher, mas eu não sou obrigado a preencher também, porque o sistema ele dá a opção, se o usuário não quiser preencher, tem a opção de não preencher, de entregar sem preencher. O sistema ele faz uma adaptação no arquivo e preenche. Tá. Preencher as contas, vou dar um confirmar, né? Ele também gera lá no Excel. Se eu quiser alterar lá no Excel da forma que eu alterei na tela anterior, eu posso ir lá na pasta. Agora a pasta é a cliente CC. Vou dar um OK. OK. E vou gerar o arquivo. Então ele gerou o arquivo, né, me mostrou o caminho aqui na mesma pasta de origem, tal. O arquivo ele foi gerado aqui. OK? Vou dar um OK. Eu vou tá. Vou mostrar para vocês. Me perguntaram aqui. E se eu não quiser preencher? Se vocês não quiserem preencher, ó, nessa tela, quando vocês deram confirmar, ele fala: ó, existem. Desejo preencher? Sim ou não? Só clicar aqui, ó. Não desejo preencher. Se ele não clicar em não, ele já fecha a tela e prossegue com a geração do arquivo. Ok? Só que eu já gerei, então eu vou fazer um teste aqui de validação para a gente ver se vai validar o arquivo sem problemas, sem erros, né? Eu vou lá na pasta BPE, teste, né? Eu vou validar aqui o contribuições. Então vou validar o arquivo contribuições, né? O sistema vai dizer que acho que já existe o arquivo aqui. Vamos ver se ele vai fazer toda a validação. Às vezes é um pouco lento mesmo, é porque eu tenho muitas informações dentro do programa, ele se torna um pouco lento, mas vamos ver se ele consegue validar as informações sem erros. Tá, então ele validou sem erros, né? Se eu verificar aqui dentro do programa, as informações vão estar aqui, né? Os dados vão estar aqui, tudo escriturados. Então ele validou aqui o FD contribuições. Eu vou aproveitar, vamos validar aqui o SPED fiscal. Este acho que ele vai dar aquele erro da guia da Gari. Vou fazer o mesmo procedimento. O arquivo está aqui. SPED CMS-PI. O sistema está fazendo a validação. Vamos lá.
eu disse para vocês, né, ele apresentou um erro que é o erro do código de recolhimento, né? Então, o código de recolhimento eu posso selecionar um outro código aqui, ó, CMS normal e tal. Mas se eu visualizar as informações dentro da escrituração, ele vai estar aqui. Cadê? Não, é documento de saída. Cadê? Bilhete de passagem eletrônico, tá aqui. Não. BP, tá aqui. Então aqui tá os documentos os quais a gente escrituramos. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para os senhores. Muito obrigado e aguardo os senhores numa próxima apresentação.